sepultamentos e cemitérios numa vila católica marcada pela colonização protestante, Nova Friburgo, século XIX. Trata-se da dissertação de mestrado do historiador Ronald Lopes de Oliveira pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Em sua pesquisa, Ronald analisa, através dos sepultamentos na vila de Nova Friburgo no século XIX, o conflito religioso entre o líder espiritual católico Jacob Joá em relação aos imigrantes suíços evangélicos reformados e os alemães evangélicos luteranos. Através dos sepultamentos no cemitério luterano, Ronald Lopes de Oliveira nos revela como ocorreram essas tensões. A gente está num Brasil império, né? Onde você tem as estruturas sociais intimamente ligadas à religião, né? No caso o catolicismo, né? E eu utilizo até uma expressão chamada de cristandade constantiniana, né? Que vai adentrar aí a questão colonial e imperial no Brasil, né? Que é isso, que é a Igreja Católica, ela é o principal aparelho estatal, né, de administração do Império e da colônia. Né? Aquele sistema de padroado, né? Exato, esse sistema de padroado régio, que é o padre, a figura do padre, ele tem um caráter não só espiritual, mas também secular, né? Juntos, numa só pessoa. Então ele é um servidor público, mas também é uma autoridade espiritual. E é nessa estrutura que vão se desenhar as relações de poder entre os diversos agentes durante o Brasil Império. No caso dos cemitérios, a cristandade ou a Igreja Católica, ela era, digamos, a controladora dos aparatos que tornam o indivíduo cidadão, né? Ou súdito, no caso do Império a gente está falando de súdito, né? No caso republicano, cidadão. E como ela fazia isso? Controlando os registros de óbito, os registros de casamento, os registros de batismo, né? De nascimento. Então esses registros faziam com que a pessoa não só era súdito, né? Tinha uma responsabilidade ali como membro do Império, da sociedade, mas também o tornava membro do corpo de Cristo, digamos assim, né? E aí você tem uma série de experiências, de ineditismos, né, digamos assim, de experiências que vão tentar se conformar a essa estrutura, a essa ordem, né? Então acontece várias coisas, né? Por exemplo, uns vão dentro da igreja, né? Dentro da igreja, quando aí você ainda não tem os cemitérios fora da nave do templo, as pessoas vão ser enterradas ali, né? E ao serem enterradas ali, vão estar reproduzindo as estruturas sociais. Então você tem os mais ricos vão ser enterrados no altar, os mais pobres mais afastados do altar, os escravos na soleira da porta ou no adro externo do pátio da igreja, né, ou atrás, e dali você tem você pode estudar toda a sociedade através dessa estrutura, né? Agora, quando que você tem essa laicização dos cemitérios? A administração sai da igreja e passa para o Estado, é a República? Assim, de uma forma bem genérica, bem a grosso modo, o que a gente tem é uma nova relação da igreja e do Estado. Outros atores sociais vão ser inseridos dentro dessa relação, por isso que ela se torna nova. Seriam as irmandades? As irmandades é um componente, mas ela não é tão ela assim. Ela é um componente, vai ter transformações significativas dentro das irmandades, né? Os beneditinos, as ordens mendicantes, enfim, os jesuítas, enfim. Mas vão ter novas relações ali, mas não é ela. Na verdade, o que vai acontecer são as ideias liberais, o protestantismo, no caso, a maçonaria, né? Todas essas ideias ou todos esses agentes históricos vão entrar dentro dessa estrutura social. E aí a gente tem que mudar a relação entre Estado e Igreja, né? A gente costuma dizer que
laicização, é separação, né? Mas não é muito bem assim como a história cultural tem visto, né? Ela tem visto uma nova alteração nessa relação de Estado e Igreja. Né? Ela não é separada tanto assim, tanto é que a gente ainda tem elementos sacralizados dentro dos cemitérios, enfim. As pessoas continuam vivendo a sua religião, né, diversificada, enfim. Mas o que acontece é esse estabelecimento de uma nova relação Estado e Igreja. E Ronald, na sua tese, você inicialmente, você dá toda uma explicação, né, da vinda dos suíços para Nova Friburgo, quer dizer, no caso, para Cantagalo, né, um desmembramento para fundar a vila. E aí vamos partir, como o nosso tema é cemitério, quer dizer, desde a criação da vila, em 1820, você, na sua tese, prova a localização do primeiro cemitério aqui de Friburgo, que a gente já sabe, né, que é na rua 7 de Setembro, e ali, inclusive, o rio não era retificado, a gente sabe que o rio passava ali por dentro da praça. Como é que você chegou à localização desse cemitério? Foram dadas algumas pistas, né? As primeiras atas da Câmara Municipal, utilizei ela para poder tentar balizar aonde poderia estar um cemitério. Primeiro, assim, antes de utilizar as atas, eu tinha utilizado o relato do John Maui, que era um inglês, que passou por essas terras aqui em 1809, 1810. Ele estava indo em direção a Cantagalo, passou pela fazenda do Morro Queimado. Só que ele não me dá nenhum relato ali de qualquer local que pudesse enterrar mortos, né? Mas ele descreve bem a fazenda, dá alguns detalhes, né? Porque ele tinha um olhar muito mercantil, né? Então isso, de alguma maneira, não deixava eu enxergar onde que poderia estar esse cemitério. Então eu utilizo o olhar dele para poder fazer esse panorama, né? E localizar mais ou menos onde está a fazenda. Aí depois, utilizando as atas, a gente cruza as informações, né? Por exemplo, tem 1823, me parece que tem a primeira citação de um cemitério, né? Em que tinha uma cerca quebrada, então as obras públicas estavam querendo dar acesso a essa cerca e fazer uma ponte de acesso ao cemitério que as chuvas tinham destruído. Então isso, já me dá um primeiro vestígio que ali poderia existir o cemitério, né, já que o poder público estava tentando dar acesso. E de fato, porque o poder público era o catolicismo, né? Então o catolicismo ele tinha que dizer missas, né, rezar missas. E o chateau, né, que era a parte o lugar onde se supervisionava a colônia, é onde estava o altar, digamos assim, onde estava a capela de São João Batista. E o cemitério estava afastado, cerca de mais ou menos 900 metros, né, por desse primeiro dado, né, que não deveria. Né, aí você já tem, porque enquanto no resto do Império você tem a capela junto com o cemitério, em Friburgo já tem um distanciamento. Isso já me dá um indício, alguma coisa que vai me apontar para uma secularização, mas eu não posso afirmar nada naquele momento, né? Porque as missas ainda estavam acontecendo dentro do cemitério, e também na capela, né? Missas no caso dos rituais funerários. E aí você tem ali cerca de 900 metros de distância entre o chateau e o cemitério. Depois, um segundo registro que as atas da Câmara vai dizer que ela estava mexendo e regulamentando terras devolutas atrás do cemitério. E isso já vai me dar uma certa baliza para localizar ali. Uma outra questão também é que a gente, aí eu estou falando do tempo de agora, né? Numa construção ali, uma das reformas da maçonaria, da loja maçônica, foi encontrado ossos, foi encontrado esqueleto e tal. Isso também me dá mais um motivo e vai robustecendo o meu argumento de que o cemitério provavelmente é ali. Em 1849, de fato, o cemitério era ali, porque a Câmara Municipal tem um problema,
que é a transferência daquele cemitério para um morro, porque estava um dia de chuva, o cemitério alagava e os moradores que passavam ali reclamavam que os defuntos boiavam e quando a água ia embora os defuntos ficavam presos nas cercas, né? Até porque tinha um rio que passava ali por Tinha um dentro rio da que praça. passava por dentro da praça, exatamente. E aí os cadáveres ficavam agarrados nas cercas, né? E aí a Câmara Municipal decidiu transladar o local, mas a população criou uma certa resistência, porque afinal de contas os seus entes queridos estavam enterrados ali há 20, 25 anos, 30 anos. Regularmente as pessoas iam ali fazer orações, fazer os seus ritos religiosos e a Câmara Municipal troca de lugar e isso cria um mal-estar, né, entre a sociedade e o poder público, né? E aí fica aquela resistência até que se resolveu que as orações podiam continuar sendo feitas ali, mas os cadáveres, os defuntos teriam que ser enterrados no morro ali, onde era hoje a entrada do Cordoeira, né? Onde é o atual cemitério, né? Exatamente. Que me parece que ali era um terreno da maçonaria, né? A maçonaria fica, por isso que a maçonaria fica com o terreno do antigo cemitério e cede o terreno ali onde eles tinham nesse alto do morro, que é onde hoje é o cemitério. E aí a gente entra na questão higienista também, que já começa a ter um peso, né? O cemitério já passa a ser um local insalubre, né? As pessoas têm essa preocupação inclusive de talvez enterrar as pessoas com mais profundidade. Exatamente. E fala um pouquinho dessa questão higienista, essa mentalidade da época higienista com relação aos cemitérios. Assim, a ciência vai avançando, né? E a ciência com a sua tecnologia vai descobrindo coisas. E isso vai alterar, ela tem uma incidência política, né, dentro da realidade. E aí, com a medicina avançando e tal, se percebeu ou se alegou que os miasmas, que eram gases que soltavam dos cadáveres, era o principal responsável por doenças. E aí você já tem um embate gigantesco que vai se dar por todo o Império, aqui em Friburgo não vai ser diferente, de que a religião não queria afastar os seus adeptos das orações e dos ritos dentro do cemitério. Os médicos diziam que os miasmas causavam doenças. Então você tem um barril de pólvora, né? Você cria uma tensão gigantesca entre a igreja e o Estado, representado na figura do médico, e a igreja representada na figura do padre e os seus representantes. Então o discurso sanitarista é que vai tentar de algum modo separar esses fiéis dos principais locais de inumação. E por isso que acontece esse embate entre ciência e religião, né? Um dos elementos entre igreja e Estado, né? Essa relação de tensão e conflito, né? Entre essas duas instituições.